No sudoeste de Portugal, podemos encontrar um dos trechos de costa mais espetaculares da Europa. Bela e selvagem, esta costa alberga um grande número de comunidades de seres vivos que, ao longo das eras, foram ocupando os vários habitats disponíveis. Pelo seu elevado valor natural, este território foi classificado como área protegida em 1988 e em 1997 passou a integrar a Rede Europeia de Espaços Naturais como sítio de importância comunitária da costa sudoeste, abrangendo cerca de 118 mil hectares de área terrestre e marinha. Mas entre todos os habitats que se podem encontrar ao longo do sítio da costa sudoeste, há um que, pela sua raridade, se destaca de todos os outros. Os charcos temporários mediterrâneos. E como iremos descobrir, é sem dúvida um dos habitats mais dinâmicos e espetaculares que aqui podemos encontrar. É ao longo dos mais de 120 km de costa que separam São Torpes de Burgal que podemos encontrar o sítio da costa sudoeste, e percorrendo esta costa é difícil ficar indiferente à sua enorme beleza natural. Talvez seja pelo seu caráter temporário e, consequentemente, por estar seco grande parte do ano, que os charcos temporários mediterrâneos sejam para a maioria das pessoas um habitat desconhecido. Com o cessar das chuvas, à medida que a primavera vai avançando, as águas lentamente começarão a baixar até que o charco seca por completo e apenas ficarão alguns resquícios da sua existência inundada. Este habitat caracteriza-se assim por ter duas fases bem distintas e, como iremos compreender, uma e outra complementam-se para que a vida possa florescer aqui. À medida que o estado do tempo se começa a alterar com a mudança da estação, tanto a paisagem como os animais que nela habitam irão agora também eles abraçar esta mudança. Com a chegada das primeiras chuvas, os solos onde os charcos se formam irão acumular as águas pluviais e, mais tarde, conectarem-se com os aquíferos subterrâneos. E com a fase inundada, eis que uma explosão de vida acontece. É nas águas pouco profundas dos charcos que um grande número de animais habita. Entre as várias espécies que aqui podem ser encontradas, há uma que se destaca: o Triopes vicentinus.
Os triopes são considerados autênticos fósseis vivos, uma vez que existem há mais de 200 milhões de anos, pelo que este género já existia na era dos grandes dinossauros. A espécie Triopes vicentinos apenas pode ser encontrada em alguns charcos temporários mediterrâneos do sudoeste de Portugal, sendo por isso endémica desta área. Estes pequenos crustáceos de água doce chegam a medir pouco mais de 10 cm no seu comprimento máximo. Dependem inteiramente do dinamismo hidrológico que caracteriza os charcos temporários, uma vez que os seus ovos necessitam de passar por uma fase seca para poderem eclodir na fase em que o charco volta a estar inundado. Os cistos, como também são conhecidos os seus ovos resistentes à secura, conseguem sobreviver vários anos à espera da chegada do nível de água ideal para eclodir e, consequentemente, se poderem desenvolver. Esta é uma característica que partilham com as outras espécies de crustáceos do grupo dos grandes branquiópodes, que, tal como triopes, dependem inteiramente destas zonas úmidas tão peculiares. Os camarões-fada são outros dos crustáceos que aqui habitam, e nestes charcos temporários do sítio da costa sudoeste podemos encontrar 3 espécies. Alimentam-se de fitoplâncton e pequenos detritos orgânicos que encontram em abundância nestas águas. Mas apesar de encontrarem aqui relativamente poucos predadores, também eles entram na cadeia alimentar, o que faz dos charcos temporários mediterrâneos um habitat tão complexo. As larvas de libelinha, na sua fase aquática, são terríveis predadores, e nos charcos encontram em abundância as presas que lhes permitirão desenvolver-se até um dia poderem voar. Para esta fêmea de camarão-fada, a sua vida termina aqui, mas não sem ter também ela contribuído para a manutenção de todo o ecossistema. Apesar de ser a face menos visível deste habitat, o fundo dos charcos é, por isso, um mundo fascinante por descobrir. Uma das características mais importantes dos charcos temporários mediterrâneos é a existência de plantas altamente especializadas a este tipo de habitat. São plantas que, através de diferentes mecanismos adaptativos, conseguem sobreviver a condições extremas de secura, mas também de submersão, ao contrário da grande maioria das plantas que ou são aquáticas ou são terrestres, não conseguindo por isso sobreviver aqui. Esta é a Hyacintoides vicentina, espécie endémica de Portugal, cuja subespécie ocorre apenas no SIC da costa sudoeste. É uma planta perene, cuja parte aérea seca e morre todos os anos, ainda que os seus bulbos permaneçam vivos no solo e que funcionem como armazenamento de nutrientes para regenerar a parte aérea da planta na primavera seguinte. O cardo das lagoas, ou cardo de bicos azuis, como também é conhecido, é uma das espécies indicadoras dos charcos temporários mediterrâneos. A sua flor agrupa-se em capítulos azulados, com 5 espinhos na base e com um espinho central que se assemelha a um chifre e que está na base do seu nome científico. As borboletas de água têm este curioso nome porque durante os meses de março e abril as flores emergem na superfície da água, fazendo lembrar pequenas borboletas brancas. Desenvolvem-se durante o inverno e é das primeiras a colonizar os charcos na fase inundada. Algumas destas espécies são endémicas desta região e, por isso, o seu valor de conservação é muitíssimo elevado. Claro está,
também elas contribuem significativamente para a manutenção de todo o ecossistema. Na sua fase florida, funcionam como um ímã para os milhares de insetos que são atraídos para os charcos. Todos estes milhares de insetos servirão de alimento para um grande número de anfíbios e para muitas espécies de aves insectívoras. As aves, algumas delas migradoras, encontram neste habitat um local perfeito para se alimentarem, atestando uma vez mais a importância deste habitat para a conservação da biodiversidade. É com o cair da noite que a atividade de alguns dos animais que dependem dos charcos aumenta. Uma profusão de sons invade a atmosfera e as aves são talvez a face mais visível. As áreas circundantes dos charcos são territórios de caça para pequenos passeriformes como o cartacho, mas também para cerca de 20 espécies de morcegos que procuram os charcos tanto para se alimentarem como para beberem água. Também algumas espécies de aves aquáticas, como as cegonhas, as garças, gaivotas ou até colhereiros, são vistas regularmente a alimentarem-se nas águas pouco profundas dos charcos. Mas à medida que a noite se vai adensando, as aves irão dar lugar a outro grupo de animais. Os anfíbios. Passaram grande parte do dia escondidos nas suas tocas para evitar o sol, e é nas noites mais úmidas, que nesta zona do país são bastante frequentes, que saem em busca de alimento ou para se reproduzirem. E é exatamente por isso que o ambiente sonoro notívago fica invadido pelo som destas pequenas criaturas. As várias espécies de rãs e sapos que aqui ocorrem estão a comunicar a fim de encontrarem os seus parceiros para acasalar. Ao longo de toda a noite, este é o som que se impõe e faz deste um dos espetáculos naturais mais vibrantes que aqui se pode observar. São cerca de 13 as espécies de anfíbios que buscam os charcos temporários da costa sudoeste como locais de reprodução, alimentação e refúgio, e ao longo da primavera milhares de girinos eclodem enchendo de vida os charcos. Os charcos temporários funcionam assim como autênticas maternidades para todas estas espécies de anfíbios. Hoje, os anfíbios não estão sozinhos. Receberam uma inesperada visita. Uma equipa de biólogos da equipa do projeto LIFE Charcos está a realizar uma ação de monitorização das populações de anfíbios nos charcos desta zona. Este projeto, que está a ser coordenado pela Liga para a Proteção da Natureza e conta como parceiros com a Universidade de Évora, a Universidade do Algarve, a Câmara Municipal de Odmira e a Associação de Beneficiários do Mira, começou em julho de 2013 e tem como principal objetivo a conservação do habitat natural prioritário, charcos temporários mediterrâneos. Esta ação é apenas uma pequena fração das várias ações que o projeto implementou ao longo dos seus 5 anos de trabalho. E foi com ações como esta que se conseguiu reunir uma grande quantidade de informação acerca da ecologia e dos ciclos hidrológicos dos charcos temporários.
Nas últimas 3 décadas, a destruição deste tipo de habitats intensificou-se a um ritmo muito acentuado, muitas vezes por desconhecimento. Por isso, um dos principais objetivos dos projetos foi o de compilar uma base de dados de informação biológica relativa aos charcos, assim como inventariar e cartografar os 115 charcos existentes no sítio da costa sudoeste. Para isso, foram realizadas um grande número de ações de monitorização da fauna e da flora no campo e posterior acompanhamento em laboratório. O projeto visou também recuperar e reabilitar alguns charcos que se encontravam deteriorados, muitas vezes pela abundância de espécies invasoras, como as acácias, que tiveram de ser removidas das áreas adjacentes aos charcos. Paralelamente, foram recolhidas sementes e esporos de cerca de 80 espécies de plantas, tendo em vista a criação de um banco de germoplasma, de forma a assegurar o futuro destas frágeis espécies. Efetuaram-se melhorias de conectividade em 3 núcleos de charcos temporários, que envolveram a criação de abrigos para a fauna, construção de charcas para reduzir a distância entre os charcos temporários e facilitarem a dispersão das espécies de anfíbios. Com o envolvimento dos proprietários dos terrenos onde alguns dos charcos se encontram, implementou-se o pastoreio controlado em 4 complexos de charcos durante os meses de verão, de forma a mostrar que a atividade de criação de gado é compatível com a existência deste tipo de habitat, se for efetuada apenas neste período do ano. Para combater o desconhecimento generalizado por parte das populações locais acerca da importância dos charcos temporários, o projeto teve uma forte componente de sensibilização e educação ambiental. Para isso, foram feitas várias ações como esta, que visou capacitar as autoridades locais a identificar as plantas características que aqui ocorrem e poderem atuar precocemente na proteção dos charcos. Através de apresentações nas escolas e de saídas de campo, quase 2.000 alunos das escolas dos concelhos de Vila do Bispo, Odmira e Sines, inseridas no sítio da costa sudoeste, tiveram a oportunidade de conhecer de perto este habitat e perceber o quão importante é a sua conservação. Espera-se assim que as gerações futuras possam conviver em harmonia com este espetacular habitat natural, os charcos temporários mediterrâneos.